que é tomismo? Uma análise detalhada. O tomismo é a corrente filosófica e teológica baseada nos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Nasceu em 1225 e morreu em 1274, depois de Cristo. Um dos mais influentes pensadores da Idade Média e principal representante da escolástica. O tomismo busca conciliar a fé cristã com a razão humana, utilizando princípios filosóficos herdados de Aristóteles, interpretados à luz do cristianismo. Mais do que uma simples escola de pensamento, o tomismo se desdobra em várias vertentes e interpretações ao longo dos séculos, adaptando-se aos desafios filosóficos e teológicos de diferentes épocas. Sua base está na tentativa de sintetizar a metafísica, a epistemologia e a ética para oferecer uma compreensão abrangente da realidade. Princípios fundamentais do tomismo. 1. Metafísica. O ser e a existência. Realismo metafísico. O tomismo defende que a realidade existe de forma objetiva, independente do sujeito que a percebe. O ser é o ponto central da filosofia tomista. Ato e potência. Inspirado por Aristóteles, Tomás de Aquino explica o movimento e a mudança pelo conceito de ato, o que algo é atualmente, e potência, o que algo pode vir a ser. Essência e existência. Para Tomás, nos seres contingentes, a essência, o que uma coisa é, e a existência, o fato de ser, são distintas, enquanto em Deus são idênticas. Deus é o ser necessário, cuja essência é existir. 2. Teologia natural. O tomismo defende que a existência de Deus pode ser provada racionalmente por meio das 5 vias. 1. Movimento. Deus como motor imóvel. 2. Causa eficiente. Deus como causa primeira. 3. Contingência. Deus como ser necessário. 4. Graus de perfeição. Deus como ser máximo. 5. Ordem finalística. Deus como inteligência ordenadora. A teologia natural oferece uma base racional para a fé, mostrando que o conhecimento de Deus não depende exclusivamente da revelação. 3. Epistemologia. Fé e razão. Tomás de Aquino sustenta que a razão e a fé não se contradizem, mas se complementam. A razão é capaz de alcançar verdades naturais, enquanto a fé lida com mistérios revelados, como a Trindade e a encarnação. O conhecimento humano começa pelos sentidos, e por meio da abstração, atinge os conceitos universais. 4. Ética e lei natural. A ética tomista está fundamentada na lei natural, que é a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Todo ser humano tem uma inclinação natural para buscar o bem, que se manifesta em preservação da vida, reprodução e educação dos filhos, busca da verdade e convivência em sociedade. O bem último do ser humano é a visão beatífica, a contemplação direta de Deus. 5. Política e bem comum. Para o tomismo, o ser humano é por natureza um ser social e político. A sociedade e o Estado existem para promover o bem comum, que é superior ao bem individual. A autoridade legítima deve se submeter à lei natural e buscar o florescimento moral e espiritual da comunidade. Correntes filosóficas tomistas. Ao longo dos séculos, o tomismo se desenvolveu em diversas vertentes, adaptando-se às demandas intelectuais de cada época. 1. Tomismo clássico. Reflete a filosofia original de São Tomás de Aquino, especialmente como exposta na Suma Teológica e na Suma contra Gentios, foca em questões metafísicas, como a distinção entre essência e existência. 2. Neotomismo. Movimento de renovação iniciado no século XIX, especialmente com a encíclica Aeterni Patris, 1879, do Papa Leão XIII, que propôs São Tomás como modelo filosófico para a teologia católica. O neotomismo dialoga com a ciência e a modernidade, abordando temas como direitos humanos, ética social e a relação entre religião e ciência. 3. Tomismo transcendental. Desenvolvido por filósofos como Joseph Marechal e influenciado por Immanuel Kant, essa vertente tenta integrar o tomismo com a filosofia transcendental. Explora como as estruturas cognitivas humanas permitem a apreensão do ser. 4. Tomismo existencial. Representado por pensadores como Etienne Gilson, destaca a centralidade da existência no pensamento de São Tomás.
enfatizando o ato de ser, esse, como fundamento de toda a realidade. 5. Tomismo analítico. Movimento contemporâneo que busca aproximar o tomismo da filosofia analítica, utilizando ferramentas modernas para explorar conceitos clássicos, como causalidade, natureza e moralidade. Legado e relevância do tomismo. O tomismo moldou a filosofia e a teologia ocidentais, influenciando não apenas a Igreja Católica, mas também o pensamento secular. Sua abordagem sistemática do ser, da ética e da teologia continua relevante em debates contemporâneos sobre bioética e ética médica, filosofia da ciência, política e direitos humanos, filosofia da religião. Além disso, a integração entre fé e razão proposta pelo tomismo serve como um modelo para o diálogo entre diferentes tradições intelectuais e culturais. Por que estudar o tomismo? Hoje, estudar o tomismo é uma oportunidade de compreender uma das fundações do pensamento ocidental. Ele oferece ferramentas para refletir sobre questões fundamentais da vida humana. O que é a verdade? O que é o bem? E qual é o propósito último da existência? Seja como uma tradição viva ou como um patrimônio histórico, o tomismo permanece uma fonte rica de insights filosóficos e teológicos. Complemento ao item 2. Teologia natural no tomismo. A teologia natural é uma das contribuições mais marcantes de São Tomás de Aquino, pois demonstra como a razão humana, sem auxílio da revelação divina, pode alcançar verdades sobre a existência e natureza de Deus. Essa abordagem permite estabelecer um diálogo entre a filosofia e a fé, mostrando que os fundamentos teológicos possuem bases racionais universais. As 5 vias, provas da existência de Deus. As 5 vias de Tomás de Aquino, expostas na Suma Teológica, são argumentos filosóficos que partem de aspectos do mundo observável para demonstrar a existência de Deus. Cada uma explora um aspecto diferente da realidade, culminando na conclusão de que Deus é a causa primeira e última de tudo. 1. Primeira via, movimento. Baseia-se no princípio de que tudo o que se move é movido por algo. Nada pode ser a causa de seu próprio movimento, pois isso implicaria que algo seria motor e movido ao mesmo tempo, uma contradição. Portanto, deve haver um primeiro motor imóvel que dá início a todo movimento. Esse motor é Deus. 2. Segunda via, causa eficiente. Todo efeito tem uma causa eficiente, ou seja, algo que o produz. Não é possível haver uma regressão infinita de causas, pois isso eliminaria a existência de efeitos. Assim, deve existir uma causa primeira que não foi causada por nada mais. Esse primeiro causador é Deus. 3. Terceira via, contingência e necessidade. Observa-se que no mundo existem seres contingentes, que podem existir ou não. Se tudo fosse contingente, em algum momento não haveria nada, pois aquilo que é contingente depende de outro para existir. Deve, então, existir um ser necessário, que tenha em si mesmo a razão de sua existência e seja a causa dos seres contingentes. Esse ser necessário é Deus. 4. Quarta via, graus de perfeição. Na natureza, percebemos graus de qualidades como bondade, beleza e perfeição. Esses graus implicam a existência de um ser que é o padrão máximo de todas as qualidades. Esse ser absolutamente perfeito e fonte de toda a perfeição é Deus. 5. Quinta via, finalidade, teleologia. Os seres na natureza, mesmo aqueles desprovidos de inteligência, parecem agir de maneira ordenada para alcançar fins específicos. Esse comportamento finalístico não pode ser explicado pelo acaso, mas aponta para a existência de uma inteligência que ordena todas as coisas. Essa inteligência suprema é Deus. A relação entre causa e contingência. No coração da teologia natural está a distinção entre seres contingentes, aqueles que dependem de algo externo para existir. Por exemplo, uma árvore precisa de uma semente, água, luz e nutrientes. Ser necessário. O único ser cuja existência não depende de mais nada. Esse ser é identificado como Deus. Tomás de Aquino argumenta que um ser necessário é logicamente indispensável para evitar uma regressão infinita no processo causal. Um Deus como o ato puro. No contexto da metafísica,
Deus é descrito como o ato puro, actus purus, o que significa que ele é plenamente realizado, sem qualquer potencialidade ou mudança. Enquanto os seres finitos possuem limitações e estão sempre em processo de se tornar algo, ato e potência, Deus é aquilo que simplesmente é. Ego sum qui sum, Êxodo 3:14. A fonte de toda a perfeição e existência. Osium Diu. Limites da teologia natural. Embora Tomás de Aquino acredite que a razão pode provar a existência de Deus, ele reconhece que certas verdades, como a Trindade ou a encarnação, estão além do alcance da razão humana e só podem ser conhecidas pela revelação divina. Assim, a teologia natural estabelece um ponto de partida racional, mas a fé é necessária para compreender plenamente os mistérios de Deus. Liocia agora secra implicações e impactos. A teologia natural de Tomás de Aquino proporciona uma base filosófica para o diálogo entre teologia, ciência e filosofia. Permite que até mesmo aqueles que não compartilham da fé cristã reconheçam a racionalidade da ideia de Deus. Reafirma que a razão humana, embora limitada, é capaz de atingir verdades profundas sobre o universo e sua origem. A elaboração das 5 vias é uma demonstração de como Tomás combina o rigor lógico da filosofia aristotélica com os fundamentos teológicos cristãos, criando um sistema de pensamento que permanece influente até os dias de hoje. Complemento ao item 4. Ética e lei natural no tomismo. A ética tomista é uma das partes mais robustas do sistema filosófico de São Tomás de Aquino, fundamentada na ideia de que existe uma ordem moral objetiva, inscrita na própria natureza do ser humano e no cosmos. Essa ordem é acessível pela razão e orienta as ações humanas para o bem supremo, que é a união com Deus. Essa abordagem ético-filosófica tem como base o conceito de lei natural, que regula a conduta humana e alinha os indivíduos com o propósito final de sua existência. 1. Fundamentos da ética tomista. A ética no tomismo é teleológica, ou seja, centrada nos fins últimos das ações humanas. Tomás de Aquino adota a visão aristotélica de que todo ser humano age em busca de um fim, que para ele é identificado como o bem supremo. Este bem, no entanto, não é relativo ou subjetivo, mas objetivo e absoluto. A visão beatífica de Deus. Bem e mal na ética tomista. O bem é definido como aquilo que é conforme à natureza e à finalidade última de um ser. O mal é a ausência de bem ou a desordem que afasta o ser de sua perfeição. No ser humano, o mal moral ocorre quando a vontade se desvia do bem, que é ordenado pela razão. Virtudes como caminho para o bem. A ética tomista destaca a importância das virtudes, que são disposições habituais para agir bem. Virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A prática dessas virtudes aperfeiçoa o ser humano, conduzindo-o ao bem supremo. 2. Lei natural. A ordem moral na criação. A lei natural é central para a ética de Tomás de Aquino. Trata-se de uma participação da lei eterna, a razão divina que governa o universo, na criatura racional. Através da lei natural, o ser humano é capaz de discernir o que é bom e o que é mal, orientando suas ações em conformidade com a ordem divina. Características da lei natural. Universalidade. A lei natural é válida para todos os seres humanos, independentemente de tempo, cultura ou religião. Imutabilidade. Por ser baseada na natureza humana e em sua inclinação para o bem, a lei natural não muda. Conhecível pela razão. Todo ser humano, por meio da razão, pode conhecer os princípios básicos da lei natural. Princípio fundamental da lei natural. O bem deve ser feito e buscado e o mal deve ser evitado. Esse princípio se desdobra em preceitos secundários, que correspondem às inclinações naturais do ser humano. 1. Preservação da vida. Todo ser humano tem a obrigação de proteger e conservar sua própria vida e a dos outros. 2. Procriação e educação dos filhos. A perpetuação da espécie e a criação de uma geração virtuosa são fins naturais da humanidade. 3. Busca da verdade e da convivência social. O ser humano, como animal racional e social, é inclinado a viver em comunidade, buscar a verdade e promover a justiça. 3. O bem supremo e a hierarquia dos bens. Para Tomás de Aquino, o fim último do ser humano é a visão beatífica de Deus, que corresponde à plena realização da felicidade. No entanto,
Os seres humanos podem buscar bens intermediários, que os aproximem desse fim. Bens superiores e inferiores. Bens superiores são aqueles que mais diretamente levam o ser humano à união com Deus, como a virtude, o conhecimento da verdade e a caridade. Bens inferiores são bens temporais como riqueza, prazer ou poder, que, embora legítimos em si mesmos, devem ser subordinados ao bem maior. Desordem moral ocorre quando os bens inferiores são buscados como fins últimos, desvirtuando a ordem natural e levando ao pecado. 4. A vontade e o livre-arbítrio. Na ética tomista, a vontade é a faculdade humana responsável por escolher livremente o bem. O livre-arbítrio é uma característica essencial do ser humano, mas ele só é verdadeiramente livre quando a escolha está alinhada com o bem moral. Liberdade e responsabilidade. A liberdade não é a mera capacidade de escolher qualquer coisa, mas a capacidade de escolher o que é objetivamente bom. O mal moral, embora fruto da liberdade humana, representa um mau uso do livre-arbítrio, pois afasta o ser humano de sua finalidade. 5. Ética aplicada. Lei humana e lei divina. A ética tomista tem implicações práticas para a vida em sociedade e para a formulação de leis. Lei humana. A lei criada pelos governos deve estar em conformidade com a lei natural. Leis injustas que violam a ordem moral não obrigam em consciência, pois não derivam da lei eterna. Lei divina. Complementa a lei natural ao revelar verdades que a razão não pode alcançar por si só, como os mandamentos divinos e o caminho da salvação. A lei divina é especialmente importante porque o pecado original obscureceu a razão humana, tornando-a mais propensa ao erro. 6. A ética tomista no mundo contemporâneo. Embora elaborada na Idade Média, a ética tomista continua sendo uma referência em debates contemporâneos sobre bioética, abordagens sobre a dignidade humana, o início e o fim da vida, justiça social, promoção do bem comum e defesa dos direitos humanos. Política e direito, fundamentos para leis que respeitem a dignidade e a natureza humana. Conclusão: a ética e a lei natural no tomismo oferecem um sistema moral profundamente enraizado na realidade humana e em sua ordem natural. Ela combina uma compreensão racional da moralidade com uma visão teológica da finalidade última do ser humano, sendo um guia não apenas para a conduta pessoal, mas também para a organização da sociedade. Essa abordagem holística continua a inspirar pensadores e a oferecer respostas relevantes para os dilemas éticos de nosso tempo.